Você sabe onde ficam as portas do inferno? Hoje eu quero te contar essa história. Essa história na Bíblia, ela é bem interessante. Nesse contexto, Jesus ele estava com seus discípulos em Cesareia de Filipe. Era um território que era dominado por templos pagãos. Ali ao redor, deuses eram adorados em cavernas, imagens eram esculpidas em pedra e sacrifícios eram feitos a uma divindade chamada Pan, que era o deus meio homem e meio bode. E foi nesse cenário, e não em Jerusalém, que Jesus ele decidiu revelar um segredo que mudaria tudo. Ele olha para os seus discípulos e faz uma das perguntas mais famosas dos evangelhos. Quem diz os homens ser o filho do homem? Simão, que era conhecido como aquele que gostava de responder antes mesmo de Jesus terminar as perguntas, olha para ele e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então ele diz: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que estás nos céus. Jesus então ele muda o nome de Simão para Pedro. Simão vem do hebraico Shimon, que significa aquele que ouve. Só que o que vem a seguir é ainda mais profundo. Jesus ele faz uma declaração muito polêmica quando ele diz: Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A palavra que Jesus usou para se referir a Pedro é Petros, que significa uma rocha pequena e que pode ser movida. Só que quando Jesus diz: Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, ele usa a palavra Petra, que em grego significa uma rocha maciça, imóvel, como uma fundação. Ou seja, Jesus ele não está dizendo que Pedro é a rocha, mas sim que a revelação que Pedro teve de que ele é o Cristo é a rocha. E as portas do inferno? Agora vem uma das partes mais ignoradas da teologia moderna. Jesus ele estava literalmente diante de uma gruta chamada as Portas de Hades. Ela era conhecida como a entrada simbólica do submundo. Ali se ofereciam sacrifícios humanos. Animais eram jogados no abismo como oferenda ao deus Pan. Se o corpo desaparecesse, era sinal de aceitação. Se voltasse à superfície, era completamente rejeitado. A cultura da época acreditava que ali era a porta para o mundo dos mortos. Jesus então ele usou esse cenário real como uma metáfora profética. Nem o poder da morte, nem o reino das trevas, nem os deuses deste mundo vão impedir a igreja que ele estava levantando. E aqui tem mais um detalhe muito interessante. Portas são instrumentos defensivos e não ofensivos. Ou seja, não é o inferno que está atacando a igreja, é a igreja que está invadindo o inferno e resgatando as vidas perdidas. Essa não é apenas a história de um nome trocado, é a revelação de que Cristo é a rocha e que o inferno pode ter portões, mas a igreja tem a chave. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir isso.